Olá, meu nome é Ney Herman, está começando mais um episódio do podcast Assim Falou. O tema de hoje, as origens da Umbanda. Comigo, nos estúdios da Remix em Castro, está o pai de santo Rafael Miranda de Almeida, que tem 9 anos de experiência dentro da religião como pai de santo, como líder religioso. Rafael, como vai? Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Olá, Ney. Agradeço o convite, muito obrigado. E vamos aí, vamos falar sobre a macumba, sobre Umbanda, aquilo que a gente gosta. Rafa, vamos começar falando sobre a sua experiência dentro da Umbanda. Eu acabei de dizer que você tem 9 anos de experiência como pai de santo, mas na verdade você praticamente nasceu dentro da religião, é isso? Isso. Eu nasci dentro da religião, né? Hoje eu tenho 33 anos, né? Tenho uma mãe de santo, que é minha mãe de santo e mãe de sangue, né? E ali eu participei da Umbanda desde criança. E essa experiência, ela foi sempre pacífica ou teve algum momento que você quis sair da religião, por exemplo? Na verdade, ela surgiu naturalmente, né? Eu sempre participei dentro do terreiro, desde pequeno, desde criança, por respeito à família, né? Mas eu nunca gostei da religião, né? Para mim era uma coisa ruim, uma coisa que não era uma coisa boa, que era uma coisa mais relacionada ao diabo e tudo mais. E na minha adolescência que surgiu esse interesse pela religião. Mas até então eu não gostava, né? Mas participei sempre por muito respeito à minha mãe, né? À minha família. Mas isso surgiu naturalmente, realmente. Minha mãe nunca forçou, nunca disse, vai lá e faça isso, faça aquilo, tem que ser assim. Minha mãe nunca fez assim. Minha mãe sempre falou assim, procura tuas crenças, e ali surgiu naturalmente. Existe uma confusão muito grande quando a gente fala de Umbanda, porque as matrizes religiosas elas são muito diferentes entre si. Nós temos religiões que são meramente morais, como o confucionismo, por exemplo, religiões que são politeístas, que têm vários deuses, religiões que são monoteístas, religiões que são monoteístas, mas que têm divindades que trabalham para o Criador. Enfim, temos muitas matrizes religiosas distintas. Inclusive aqui no Brasil, com os nossos povos indígenas, os povos originários, que têm uma conexão com a natureza muito forte, porque a natureza é sagrada, ou seja, o sagrado se encontra dentro da rotina dos indígenas. Inclusive, os nossos indígenas acabaram servindo de inspiração para o filme Avatar, aquela conexão que tem no filme de ficção científica dos personagens do filme com o planeta foi inspirada nos indígenas brasileiros. Com tantas matrizes religiosas, onde que a Umbanda se encaixa? O que seria a Umbanda? Como que ela pode ser definida? Então, a Umbanda, existe um processo diaspórico dentro do nosso Brasil, né? Porque os nossos povos africanos, eles foram escravizados dentro do Brasil e trouxeram uma cultura gigantesca, uma pluralidade gigante, né? A Umbanda é um dos troncos das religiões matrizes africanas que a gente chama de tronco banto, dos povos bantos. Então, os povos bantos são povos muito grandes, muito extensos, né? Que ali comportam Angola, Reino do Congo. Então, são esses primeiros povos que vieram escravizados no Brasil. E eles trouxeram uma variedade de culturas gigantes. A Umbanda, ela é uma junção dessas culturas, né? Da sua origem, né? Mas dentro da diáspora africana, dentro do Brasil, a Umbanda se fundiu também com o catolicismo, com o candomblé, né? Que as nações iorubás e diversas outras. Mas a Umbanda, originalmente, ela é uma origem africana. Ela é de povos africanos. Até a palavra Umbanda, né? A palavra Umbanda, muitas vezes, foi interpretada como Umbanda, né? Como se fosse uma palavra relacionada a um deus, né? Alá, Oxalá. Mas depois, com pesquisadores brasileiros, né? E pesquisadores angolanos também, a gente descobriu que a palavra Umbanda significa a arte de curar. Né? A Umbanda, a palavra original dela, antes de ser uma corruptela de Umbanda, com a palavra U, a U não tinha U na primeira na palavra. Tinha M-banda. Mas na pronúncia, né, do Kinkongo, né, que é essa palavra, se falava Então, o M tem a pronúncia de E dentro do Brasil virou Umbanda, né? Então, é M-banda como original seria. Perfeito. Então, qual que é a língua original que você acaba de falar? Quimbundo. 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 Que é uma das línguas do povo Bantu, porque o povo Bantu é imenso, Gigante. Né? Entendo. A gente tem isso. Às vezes a gente acha que o continente africano tem uma só língua, uma só cultura, quando a África é imensa. Né? São milhares de povos, milhares de línguas que acabaram sendo simplificadas, entre aspas, no processo de colonização europeia, né? E inclusive reunindo povos inimigos dentro de um mesmo país, o que gera problemas até hoje. Mas essa matriz africana do povo Bantu, ela é misturada em algum momento com o povo Iorubá, porque o povo Iorubá também é outra grande nação com várias línguas.
Você acabou de falar do candomblé, por exemplo, né? O povo iorubá acaba influenciando na Umbanda em algum momento? Sim. Então, a Umbanda em si, ela começou a se tornar uma religião no Brasil em 1908, né? Que foi uma pessoa em carioca, do Rio de Janeiro, que denominou que a religião de Umbanda fosse religião, né? Mas anterior a isso, a Umbanda é uma prática de cura. Então, a palavra Umbanda, ela diz a arte de curar. Então, é a prática do feiticeiro, da pessoa curandeira, curar. Então, a Umbanda está dentro do Brasil desde 1500, né? Com os calundus e tudo mais, porque era uma prática, não exatamente uma religião em si. Ah, entendo. Daí os povos bantus, né? Teve toda a transformação do Brasil, a diáspora africana, e daí veio o povo iorubá para o Brasil, em 1800. Vieram os povos iorubás. E daí que juntou, dentro das tradições bantus, essa mistura, né? Esse cruzo de informações, cruzo de conhecimentos do povo iorubá com os povos bantus, povos de Angola e os povos do Congo, aqui dentro do nosso Brasil. Então, é ali que tem a influência iorubá, a influência nagô dentro da Umbanda. Durante muitos anos, vários pesquisadores atribuíram a criação da Umbanda, como, e você acabou de dizer, como religião, a um médium. Eu não sei se dá para dizer kardecista, porque ele teve uma sessão apenas dentro do kardecismo e daí depois já criou a Umbanda. Na época ele tinha 17 anos, Zélio Fernandino de Moraes. Mas o fato é que ele pode ter criado a Umbanda dele, mas não necessariamente, pelo que você relata, a Umbanda em si, que é muito anterior a isso. Qual foi o papel do Zélio nessa história? O Zélio de Moraes O nosso Brasil é muito extenso, né? Então, a Umbanda, normalmente ela vai existir no território brasileiro inteiro e ela vai sofrer influência daquele território específico onde a pessoa reside, onde a pessoa está. Então, a Umbanda, ela vai se transformar. Igual você me fala, a Umbanda do Rio Grande do Sul não é igual a Umbanda da Bahia, do Nordeste, né? É completamente diferente. E dentro dessa concepção de Zélio de Moraes, ele veio da tradição católica kardecista, né? Desse conhecimento católico kardecista. A partir do momento que ele teve contato com a força espiritual dos antigos escravizados, os pretos velhos, os caboclos, eles colocou a visão dele, a forma dele ver o mundo, né? Ele acabou que não colocou essa visão africana, não colocou essa visão indígena, porque era uma visão limitada dele, kardecista católico, né? Entendi. Então ele interpretou o mundo de acordo com a experiência de vida dele. Exato. Né? E daí, em 1908, cria a Umbanda. Se eu não me engano, foi 15 de novembro, né? Eu acho 15 que foi de novembro, isso mesmo. 15 de novembro de 1908. E a partir daí, existem vários eventos que são, inclusive, problemáticos, eu diria, né? Porque nós temos, dentro da história do Brasil, desde 1500, uma cultura escravocrata. E quando a gente fala de diáspora, foi diáspora, realmente. As pessoas negras foram trazidas da África à força, né? E ainda vou fazer um programa falando sobre isso, sobre a história da escravidão, que é um dos episódios mais tristes da história da humanidade. Na realidade, a escravidão sempre existiu, mas de uma maneira muito intensa como comércio a partir do século XV, se eu não me engano, com os primeiros escravizados africanos negros indo para a Europa, se não me falha a memória. E daí depois para as Américas, né, como mão de obra braçal para trabalhar nas lavouras, nas minas, enfim, né? E isso acabou gerando uma das maiores, como eu repito, injustiças sociais da história. E é um processo extremamente brutal. A experiência religiosa, a prática que você menciona, ela foi uma forma de resistência desses povos a esse processo brutal de escravização? Com certeza, né? Dentro da Umbanda, por exemplo, dá um exemplo dos nossos pretos velhos, né? Que são os antigos escravizados. Eles tinham artimanhas, né? Para poder sobreviver. E dentro da Umbanda, uma das características que a gente tem muito forte para dizer que o nosso povo é banto, que quando os escravizados chegavam no Brasil, eles eram catequizados e colocavam outro nome, né? Um nome português. Então, hoje nós temos dentro da Umbanda, por exemplo, Preto Velho Pai Joaquim, Preto Velho Pai João, são nomes portugueses. Mas as estratégias africanas eram tão grandes de sobrevivência, de não ter um esquecimento e pagamento das memórias ancestrais, que eles batizavam seus filhos com o sobrenome das cidades onde eles viviam. Então, se a gente for para Umbanda, dentro dos povos escravizados, a gente vai encontrar um Preto Velho Pai Joaquim de Angola. Angola é um lugar da África. A gente vai encontrar a Preta Velha Maria Conga,
um lugar da África. Nós vamos encontrar o preto velho Pai José da Guiné, é um preto velho da África, Guiné. Nós vamos encontrar a Vacambinda. Então, os nossos antigos escravizados, eles bolaram sistemas superficiais, que os colonizadores não vissem, não prestassem atenção nisso, para mostrar para os seus descendentes de onde eles viriam. Então, os nossos pretos velhos, eles têm nomes com sistemas para lutar contra a escravidão, lutar contra o apagamento histórico, lutar contra o apagamento da memória, lutar contra o apagamento da cultura. Porque quando a gente apaga a cultura de uma pessoa, a gente apaga a identidade, o RG da pessoa, né? É verdade, é verdade. Você falou que a Umbanda nasce como uma prática, ou seja, algo cotidiano, a arte da cura. Né? Umbanda significa, então, a arte da cura, a palavra em si. E essa arte da cura se baseia em conhecimentos milenares, né? Que foram construídos por tentativa e erro por esses povos originários da África, no caso, que vieram para o Brasil e passaram a viver com uma certa harmonia com os povos originários do Brasil, porque era uma carga semelhante, digamos assim, de contextos culturais. Lógico, cada um com sua realidade específica, né? Que são lugares completamente diferentes entre si. Mas, quando a gente fala dessa sabedoria ancestral, a gente pode se reportar, por exemplo, às nossas benzedeiras, muitas delas mulheres brancas, descendentes de europeus, e os antigos europeus também tinham suas curandeiras, seus curandeiros, como os druidas dos celtas, por exemplo, que tinham um conhecimento profundo de fitoterapia, ou seja, o conhecimento das plantas. É desse tipo de conhecimento que você fala, ou seja, um conhecimento, por exemplo, para fazer um chá de boldo para o fígado. Estou chutando aqui. Exato. Então, as religiões matriz africana, né, e as religiões naturais que a gente fala, são religiões que acreditam que a terra é o criador, é o Deus. Então, para que a gente possa conversar com esse Deus, a gente não pode estar distante das relações da natureza. Então, a gente entende que nós somos formados por 4 elementos e a natureza é formada por 4 elementos, que é terra, água, fogo e ar. Então, a gente conversa com essa natureza. A gente se relaciona com essa natureza. É o que a gente chama de magia, de feitiço, né? Então, é a conversa com a natureza. A gente evoca a força da natureza. E é interessante que nas benzedeiras, né, nós temos religiões que são naturais, europeias, né, que são a eslava, a estragaria e diversas outras tradições, que se conversam com as religiões matriz africanas por causa dessa relação com a natureza, né? Eu mencionei aqui a questão dos povos celtas, né? Quase todos os povos antes do cristianismo tinham essa conexão com a natureza, né? Inclusive o povo judeu, durante uma determinada parte da sua história, teve uma conexão muito forte com a natureza também. Mas eu queria que você me esclarecesse um pouquinho mais essa prática que acaba virando religião. Então, como que essa prática acaba entrando na rotina das pessoas? Por conta justamente desses elementos, desses conhecimentos que eram inegáveis e que eram eficientes na arte da cura? Exatamente. Então, as tradições de magia, de feitiçaria, elas são cotidianas do mundo, no geral, na verdade. Hoje, até na África, hoje em dia na África ainda continua utilizando cotidianamente as magias no seu dia a dia. Então, o povo banto, como o povo iorubá, sempre fizeram isso a vida toda. E essa relação com a natureza no cotidiano do seu dia a dia acabou vindo para o Brasil também, né? Então, assim, é aquela simpatia, é aquele rezo na água, é coisas básicas do seu dia a dia que a gente se relaciona com a espiritualidade, com a matriz africana e com a força da natureza. Então, são diversos aspectos, né? Eu imagino. A gente já vai entrar na questão dos rituais, mas eu queria ainda explorar um pouco mais sobre essa questão histórica, né? E eu falei dessa questão da arte da cura porque você menciona que o nome Umbanda significa arte da cura, e eu estou insistindo nisso justamente para poder tentar estabelecer uma conexão com aquilo que a gente usa, mesmo que a gente não saiba, no nosso dia a dia. O chá da vovó. Vou pegar o chá da vovó. A criança está nervosa, então vamos dar um chá de camomila para ela. Né? Ou está com um probleminha no estômago, vamos dar um chá de hortelã. Estou chutando aqui. Esse conhecimento que faz parte dos mais antigos, porque eles não tinham, às vezes, acesso, os mais antigos, a uma farmácia. Então, a farmácia era o quintal. Né? E, às vezes, a mata próxima, né? Onde você entrava na mata, pegava uma planta que você conhecia, às vezes com conhecimento indígena, não conhecimento europeu, né? E fazia, então, o remédio caseiro. Né? E durante muito tempo a gente teve no Brasil aquelas pessoas que vendiam remédios orgânicos
nas praças, como se fosse um elixir que curasse tudo, né? São figuras muito curiosas, acho que rende um livro sobre esse tipo de profissional. Fala um pouquinho sobre esses remédios da Umbanda. Eles realmente são passados, por exemplo, por caboclos ou pretos velhos para as pessoas que procuram ajuda? É necessário que um médium de Umbanda também adquira uma construção interior sobre isso, ou seja, um saber sobre essas ervas? Exatamente. Então, assim, a Umbanda é oralidade, né? É passada de geração para geração. Então, a gente, dentro da nossa comunidade, a gente não tem um manual que explica tudo. A gente, no cotidiano do dia a dia, a gente vai relembrando, a gente vai falando, a gente vai orientando. Então, sim, as ervas, a natureza, ela tem um poder de cura muito grande, né? Tanto dos povos indígenas como dos povos africanos, né? O que a gente aprendeu dentro da macumba. E a gente vai passando por oralidade. Tanto como remédio de passar na pele, pomadas, que a gente ensina, né? A gente ensina todos os tipos de pomada, todos os tipos de chá, todos os tipos de banho de ervas para descarregar o corpo, para limpar o corpo, né? Então, a Umbanda ensina isso. Eu sempre falo assim que a matriz africana é uma farmácia, uma medicina, coisas naturais, né? E isso que a gente vê dentro das benzedeiras também, do povo brasileiro também, né? Então, a gente aprendeu também com os povos indígenas bastante. Acho que é uma mistura cultural, né? Não tinha como ser diferente. Né? Eu quero agora voltar um pouquinho nessa questão, já que o tema do programa são as origens da Umbanda, né? De 1908 com o Zélio e o antes. Então, houve uma certa confusão e num determinado ponto, eu acho que isso é mais recente, deve ter uns, talvez 30, no máximo 50 anos, os pesquisadores começaram a ver, não, calma, não foi fundada em 1908. E daí começaram a buscar, acredito eu, referências históricas, talvez em documentos, para tentar descobrir, não, isso é anterior. Então, como que os historiadores chegaram à conclusão que era anterior a 1908? Pesquisa documental? Pesquisa documental, né? Foi encontrado muitos antigos escravizados que foram presos por feitiçaria. E dentro desses relatos estava escrito Umbanda, a arte da Umbanda. Estavam praticando Umbanda. Então, através desses boletins de ocorrência de prisão de antigos escravizados que foram localizados, né? Que a Umbanda é a origem anterior a Zélio de Moraes, né? Que está no Brasil desde 1500. Perfeito. Então, através da documentação, por incrível que pareça, documentação policial, então. Que coisa triste, né? Sim. Documentação policial. É sempre bom lembrar que no Brasil Império, e antes disso no Brasil Colônia, prevalecia o catolicismo como religião obrigatória, não era uma opção. Embora o movimento evangélico tenha surgido no século XVI, o fato é que mesmo os evangélicos não eram permitidos, né? Porque era uma religião oficial do Estado, a religião católica, e acabou, não tinha negociação. Né? Então quem era contrário a isso podia ser enquadrado na legislação da época e sofria as consequências. Foi por isso então que houve o registro policial? Isso mesmo, porque as práticas de feitiçaria e curandeirismo eram crime no Brasil anteriormente. Então, qualquer pessoa que estivesse praticando essas práticas eram presas, né? Se estivesse receitando remédios naturais, estivesse receitando medicinas naturais, estivesse fazendo evocações de divindades, de espíritos ancestrais, fazendo evocações de seres assim, iam presos. Que coisa absurda, né? Sim. Quando a gente para pensar nisso. Bom, em compensação, surgiram os documentos que provaram que o Zélio não criou a Umbanda, ele só criou a Umbanda dele. Exatamente. Né? Então, a Umbanda é anterior e existem registros dos rituais como eles eram anteriores a Zélio. Depois a gente fala do pós-Zélio, né? Mas anteriores existem? Como eram esses rituais? Então, vamos entrar na parte ritualística. Os rituais, eles são muito parecidos com o que são hoje, né? A base é a pemba, né? Que é um giz de calcário africano, que a gente chama de aquele que liga entre o mundo físico e o mundo espiritual. Até dentro da palavra pemba, né? A palavra original se chama umpemba, que significa o mundo espiritual, o mundo dos mortos. Então, ela tem essa relação. E sempre teve essa relação com esse calcário, né? Então, a base dentro da macumba banta, dentro da Umbanda, é esse calcário, que são os grafismos africanos que fazem a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Inclusive, a matriz africana banto acredita só em dois seres, né? Dois mundos, né? O mundo físico e o mundo invisível. O mundo dos mortos e o mundo dos vivos, apenas isso. E daí a pemba faz essa relação. Então, sempre teve essa relação com a pemba, sempre teve essa relação com a vela, sempre essa relação do rezo. Daí a gente fala assim que a gente pega uma folha para que a gente precisa acordar ela. Então, a gente canta para ela, a gente reza ela e a gente desperta o poder dela. A gente se comunica com os espíritos da floresta. Né? Então, sempre o ritual foi nessa base de folha, giz, que é a pemba, e a vela. Sempre foi assim. Se não tinha vela, era o fogo, era a fogueira, era essa relação com a natureza. Sempre evocando a força dos 4 elementos.
E sempre invocando os ancestrais também, é isso? Ancestrais. Aham. Então, dentro do tronco banto, existe uma pluralidade muito grande, né? Dentro de algumas divindades, principalmente do Congo, eram inquices, que são forças da natureza, relações com a natureza, que seriam, no Brasil, os encantados. Agora, do povo de Angola e um pouco do povo Congo também, existia o culto aos ancestrais, o culto aos antepassados. Então, existia a necromancia naquela época. Existia a necromancia, onde quando aquele familiar morria, existia lá um ritual de evocação. Acorde, renasça, entende? Mais ou menos assim. Então, a gente acredita que as pessoas não morrem. Os ancestrais, eles não morrem. Eles se transformam. É uma metamorfose. Porque a gente não acredita nessa relação de fim. É um ciclo. Sempre ciclo. Sempre ciclo. Sempre ciclo. Tá? Eu já vou chegar nisso. Eu quero fazer uma pergunta bem pontual sobre essa questão do ciclo, que envolve a reencarnação. Se existe ou não a figura da reencarnação dentro da Umbanda. Existe. Né? Existe? Existe. Então já vamos tocar nesse assunto agora. Para o kardecismo, né, existe a questão da reencarnação. No catolicismo já não existe, por exemplo. Né, o cristianismo não acredita nisso. Mas o kardecismo, que é uma interpretação diferente, digamos assim, do cristianismo, já acredita que sim, que existe a reencarnação como um processo evolutivo natural. Né? Como que é vista a reencarnação dentro da Umbanda? Então, dentro da Umbanda é completamente diferente, porque né, dentro do kardecismo, por exemplo, da maioria das outras religiões, a reencarnação é feita como um karma. Você retorna para pagar aquilo que você deixou, aquilo que você fez errado. Dentro da Umbanda, a gente tem uma visão através do cosmograma Bakongo, de Banto Congo, que é você reencarnar para você continuar o legado da sua própria raiz. A gente acredita que a gente não sai dessa raiz. Então, se eu nasci do meu pai e da minha mãe, e futuramente eu vou reencontrá-los. E vou renascer com eles novamente. Então, é uma árvore dos mesmos ancestrais. Então, essa circularidade de 4 fases que existe dentro do cosmograma Bakongo, dentro da Dikenga, a gente renasce para fortalecer ainda mais as nossas raízes. Então, a gente morre... que a gente morre no mundo físico e nasce no mundo espiritual. A gente aprende no mundo espiritual e renasce novamente no mundo físico. A gente morre no mundo espiritual e renasce no mundo físico. Então, a reencarnação dentro do povo Banto, do povo cosmograma Bakongo, dentro da Umbanda que a gente pratica hoje, a reencarnação ela veio para fortalecer as raízes dos ancestrais. Então, eu sou meu próprio ancestral, já fui ancestral dos meus pais e assim vai por diante. É uma visão interessante. Existem várias religiões no mundo que cultuam os ancestrais, como o Shintoísmo, por exemplo, no Japão. Né? Seria mais ou menos parecido com isso? Parecido. É muito parecido com o Shintoísmo. E os nossos ancestrais que se permanecem no mundo espiritual, igual no Shintoísmo tem o Nirvana, né? Alcançar o Nirvana, né? Dentro das matrizes africanas Bantus, do cosmograma, é o legado que a gente deixa. Então, se a gente deixa a memória, a gente deixa o legado nosso no mundo físico, nosso povo vai nos encantar. O nosso próprio povo vai rezar por nós e vai fazer a gente se tornar uma divindade. Então, dentro da Umbanda, a gente incorpora esses espíritos ancestrais. Esses espíritos ancestrais que percorreram a Dikenga no mundo físico, percorreram no mundo espiritual e ali renasceram como ancestral. Não como simplesmente um espírito que morreu, mas aquele que tinha poderes espirituais, aquele que tinha conhecimento, aquele que sabia conversar com a natureza. Então, ele renasce para nos orientar. Usando a língua do povo Bantu, eu imagino, não do povo Yorubá, mas você pode diferenciar se você puder e me ajudar. Sim. Nesse sentido, eu agradeço. Como que é chamado o mundo físico dentro dessa Umbanda mais ancestral, que veio efetivamente da África? O mundo físico e o mundo espiritual, eles têm nomes, eu imagino. Nomes. Né? E como que a gente chama eles dentro dessa língua originária africana? Então, a gente acredita que é uma circularidade, né? Que é dividida em 2 partes. A parte do mundo físico é Insec. A parte do mundo espiritual, que é o mundo do invisível, que fala Umpemba. Certo. Isso na língua Bantu. Isso é Banto. E na língua Yorubá? Existe essa visão também ou é diferente? É diferente essa visão, mas eu não lembro exatamente qual que é. É Olorum? Olorum não é... Olorum é o criador. Olorum é o criador pro povo Yorubá. Deixa eu tentar me recordar agora, que como não é uma tradição que a gente segue, é muito difícil a gente lembrar. Mas seria... Não vou lembrar agora. Não tem problema. Mas é diferente. É diferente. Porque assim, são cosmogramas diferentes, né? O cosmograma Yorubá do Candomblé acredita-se em Ifá, Orumilá Ifá, que é o Senhor do Destino. Então é um cosmograma completamente diferente da Umbanda, que é uma tradição Banto.
Perfeito. Vamos voltar então no povo banto. E você falou dos inquices, né? Começa a palavra com N, né? N-K-I-S-I, né? Isso. Porque a pronúncia do N da linguagem quimbundo é in. Então é Perfeito. N. E com M seria um. M seria um. Daí é plural. Tem um jogador famoso, internacional, que é da França, mas tem origens africanas, que é o Mbappé. Então seria, todo mundo está falando errado, então seria Mbappé. Mbappé. Então perfeito. Só para que as pessoas tenham uma referência com os dias de hoje, né? Os inquices, eles são divindades criadas por um criador, eles regem forças da natureza, como é o processo? Exatamente. Dentro das tradições bantus, nós temos Zampimpungo, que é o criador. Ele foi o que criou tudo, ele criou o universo inteiro, e a partir do universo, ele foi criando as divindades, que são os inquices. E os inquices, eles são realmente parte da natureza. Então, tem o inquice da folha, que é Catendê. Tem o inquice do trovão, que é Enzaze. Tem o inquice do caminho, que é Encosse. Então, assim, Deus Criador, ele criou, antes de criar os seres humanos, ele criou os inquices, que são o poder da natureza, o poder da criação. Entendi. Então, dentro dessa visão, a natureza tem consciência e essa consciência atende por esses nomes que são os nomes dos inquices. Exatamente. Perfeito. Inclusive, dentro da tradição banto, dos inquices, existe o Big Bang. Uma história contada há milhões de anos. Muito antes dos pesquisadores atuais. Que a gente chama de Kalunga, que é o processo de transformação. Então, a gente tem historicamente, né, descrito que Deus criou o universo. E a partir do universo ele criou uma explosão, que seria a Kalunga, o processo de transformação, o processo de caos, aonde se deu origem ao resto. Olha que interessante. Então, o Big Bang estava previsto na religião do povo Bantu. Bantu. Né? Que coisa interessante. Não fazia ideia disso. E a cultura iorubá? Porque quando a gente fala de Umbanda, a gente fala de orixás, que são diferentes dos inquices. Né? Embora a matriz ancestral da Umbanda seja Bantu, né, os iorubás acabaram usufruindo também dessa religião, talvez por obra do destino, talvez por influência do Zélio em 1908, que não tinha esse conhecimento ancestral. Mas o fato é que os orixás hoje têm uma participação importante dentro da Umbanda? Ou depende do tipo de Umbanda? Então, a Umbanda em si, a origem dela é prática de espíritos ancestrais, espíritos da terra. Mas, como eu falei, em 1800 veio os povos iorubás para o Brasil. E os povos iorubás, como eu falei, as religiões africanas, não existiam essas religiões de matriz africana. Existem as práticas de cura de matriz africana. Perfeito. E vieram para o Brasil escravizados em 1800 os povos do Islã. Os escravizados que eram do Islã. Mas eles tinham suas práticas iorubás dos povos orixás, dos orixás. E esses africanos que vieram para o Brasil em 1800, eles sabiam ler e escrever. Então eles foram tidos como negros superiores. Os povos bantus não sabiam ler e escrever, então foram colocados como negros inferiores, que já sofreram a escravidão desde 1500. Em 1800 veio o povo iorubá que sabia ler e escrever. Então ele foi entendido pelos brancos que eles eram superiores. Se ele sabe ler, se ele sabe escrever, então ele é superior. Daí aconteceu a revolta dos Males, né? Não sei se você é um povo do Malay, né? Então aconteceu a revolta do povo Malay em Salvador. E ali aconteceu uma transformação muito grande da cultura banto. Porque os bantos, por serem escravizados a inferiores e superiores, falaram, nós precisamos, né, se adaptar. Vamos puxar os orixás, vamos conhecer os orixás, para a gente possa ser incluído na sociedade naquela época. Um pouquinho mais incluído, né? Porque eles não eram incluídos ainda. E ali veio o surgimento dos orixás dentro das religiões bantus, dentro das tradições bantus. Porque daí eles foram deixando de lado as suas tradições e foram inserindo os orixás na sua cultura para eles serem aceitos pela sociedade naquela época. Então a influência lá dos orixás no povo banto não vem de agora, do Zélio de Moraes, é anterior a Zélio de Moraes. Foi uma forma de adaptação para serem reconhecidos. De novo, isso é triste. Né? Isso é muito triste. Eles tiveram que abrir mão da sua própria cultura para poder, enfim, Sim. Conseguir sobreviver. Né? Mas é uma situação bem triste, realmente. Né? Bom, daí eles acabam abraçando os orixás. Né? Os orixás, alguns deles, pelo que eu saiba, foram reis e rainhas no passado. Então foram personagens humanos, diferente dos inquices, pelo que eu posso entender. Então todos os orixás foram reis e rainhas no passado ou alguns eram apenas divindades?
Então, dentro dos orixás existem muitos orixás, né? Se você for pesquisar dentro da Nigéria, no Benin, lá, tem centenas de orixás. Então, dentro da cultura iorubá, acredito que os orixás também são divindades que só vinham para a Terra quando era necessário. Então, eles reencarnavam na Terra quando era necessário uma mudança social. Porque os orixás, eles têm essa relação com a sociedade. Tudo que eles são não se desprende da sociedade. Então, assim, algumas pessoas falam assim, mas para orixá tem que ser puro, não pode frequentar bares e tudo mais. Mas não, você tem que louvar o orixá na rua, porque o orixá é sociedade. Ele ensina a gente a se relacionar com a sociedade. Então, eles são orixás que eles reencarnaram em terra, sim, tiveram em terra, mas quando era necessário que eles atuassem dentro da sociedade deles. Então, eles são divindades que vieram para a terra quando foram necessários. Era mais ou menos assim. Então, por isso que muitos foram reis e rainhas no passado. Exato. Né? E a Perfeito. interpretação do orixá brasileiro e orixá na África é completamente diferente. Você pode diferenciar pra gente? Então, na forma de se expressar, a forma de se comunicar. Dentro do Brasil, os orixás eles se comunicam dentro dos búzios. Dentro da África, eles se comunicam dentro dos búzios também, mas se comunicam com diversas formas. Também de falar, de se comunicar com pessoas. E dentro do Brasil, quando os povos bantus puxaram os orixás para a cultura deles, eles reinterpretaram os orixás dessa outra maneira. Então, o orixá no Brasil é cultuado de maneiras diferentes em vários territórios. Várias partes do Brasil. Se você for ver o orixá dentro daqui, que é cultuado aqui no Paraná, cultuado no Rio Grande do Sul, cultuado na Bahia, é completamente diferente. Porque foram se adaptando às regionalidades. Né? Entendo. Mas, a grosso modo, a diferença maior se encontra entre a África e o Brasil, eu acredito. Né? Esse conjunto de finalidades, normalmente os orixás têm atribuições distintas, cuidando de diferentes forças da natureza. Isso também acontece na África, ou não? Eles estão relacionados com essas forças da natureza nos povos iorubá? Isso acontece, são relacionados à natureza. E dentro do Brasil isso se reforçou também, porque existiu um sincretismo com os inquices e com os orixás. E os inquices realmente são forças da natureza, são divindades que nunca viveram em terra. São realmente forças que não têm um pensar humano. Os orixás já têm também um pensar humano. Mas dentro do Brasil eles se fundiram, essas duas culturas. Então tem os orixás das folhas, por exemplo, Katendê pro povo banto, pro povo iorubá o San. Mas eles se fundiram e ali se misturou os fundamentos deles. Né? Só que prevaleceram os nomes em iorubá. Em iorubá, por uma necessidade de aceitação social na época. Né? E dentro da África, a mesma coisa, né? Os orixás, eles são relacionados com territórios, né? Então, Oxum, que é a senhora das águas, lá é o rio Oxum. Obá, que é um outro orixá africano também, o rio Obá. Entendeu? Então, os orixás na África, na realidade, respondem por uma determinada região, é isso? Diferente daqui, que eles respondem por uma força da natureza. Então, você nasceu na região de Obá, por exemplo, na África. Né? Ou na região de Ogum, seria isso. Né? Então, você é filho de Ogum porque você nasceu naquela região. Mas aqui, no Brasil, isso foi reinterpretado como uma força de personalidade, um traço da personalidade, ou um traço de uma força específica da natureza. É isso? Isso mesmo. Dentro do Brasil, eles são muito relacionados com a força da natureza por causa dessa influência de inquices, dos povos bantus. Então, se relaciona muito com a natureza. Enquanto na África é território, é clã, né? É tribo, né? Então, cada tribo tem seu orixá. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia tem uma tribo que tem vários orixás ao mesmo tempo. Mas anteriormente era a tribo de um orixá, a tribo de outro orixá. Né? Eram separados, assim. Agora, dentro do Brasil, não. Você teve essa fusão toda. E foi muito relacionado com a força da natureza. Mas eles também respondem por traços da personalidade, né? Isso mesmo, eu acredito nisso. Se reconhece através deles pelas características deles, né? Aquela pessoa que trabalha muito, que se esforça muito, que não para em nenhum momento, que é agitada, a gente se relaciona com Ogum, né? Mais ou menos assim. Ou seja, perfis psicológicos, então. Isso também. Elenque alguns. Você acabou de falar de Ogum, né? E cite outros perfis psicológicos, assim, para as pessoas poderem se enquadrar. Então, tem o Iemanjá, o Oxum, que são pessoas mais relacionadas com a beleza, com o choro. São pessoas que mais quietas, mais nas delas. Mas quando se sentem à vontade, falam muito. São assim, diversos. São diversos. Diversos. Um filho de Oxóssi, como é que ele é?
Filho do Oxóssi a gente sempre brinca, assim, que é aquele mais distraído, que é aquela pessoa porque tem uma relação muito grande, é muito comunicador, fala muito, muito com as pessoas, né? Então a gente brinca bastante com ele, que é uma pessoa meio atrapalhada, porque sempre tá no rolê das pessoas, conhece muita gente. Filho de Oxalá, né? Porque Oxalá é uma figura muito benquista no Brasil. Né? Como é que é o filho de Oxalá? Inclusive Oxalá foi alterado o nome, né? Que no Brasil é Oxalá, né? E dentro da África é o Batalá. O Batalá. O Batalá. Então, por uma corruptela, virou Oxalá no Brasil. Corruptela virou Oxalá. Uhum. E qual é o conjunto de características de um filho de Obatalá, então? A gente sempre fala que é uma pessoa muito tranquila, mas uma pessoa muito reclamona, uma pessoa que reclama de tudo, mas é uma pessoa sossegada. Você olha assim, aquela pessoa sossegada, mas você vai conviver com uma pessoa que reclama bastante. Tem uma pessoa assim. Então, uma pessoa que, por exemplo, é nervosa, mas aguerrida, que luta por aquilo que quer, por exemplo, seria Inhansã. Inhansã, aham. É isso? Aham. Mas o fato é que os defeitos não são do orixá. O orixá vem para corrigir os defeitos, eu imagino. Defeitos, é isso? Exatamente. Então é aquilo que falta. Né? E dentro do Brasil, por exemplo, a mudança é muito grande. Dentro do Brasil, a gente vai lá e joga os búzios, né? Identifica qual orixá que é o teu e você vai fazer a feitura daquele orixá. Dentro da África é diferente. A gente vai conversar com o destino vai falar quais são as necessidades que faltam em você. Então, assim, se falta algumas características dessas forças, você vai ser iniciado naquela força para suprir uma falta que você tem. É uma filosofia mais inteligente. Então, dentro dessa linha, Oxalá, pelo que eu pesquisei, é o orixá da fé, né? Ou Obatalá, né? Então, se um indivíduo é filho de Oxalá, significa que a fé dele é fraca e Oxalá vem para fortalecer. Seria essa a linha de raciocínio? Exatamente. Vem para fortalecer. Então, Ogum vem para dar controle para quem Controle, é filho de Ogum, é isso? É da estratégia de controle. Estratégia de controle. Então, o orixá vem para complementar. Complementar o que falta em você. Isso também é interessante. É uma filosofia muito bacana. Agora vamos pegar um pouquinho ali aquele período do Zélio, né, e para frente. Né? O Zélio, ele não pega todos os orixás, ele pega um número pequenininho de orixás, acho que uns 6 ou 7, se eu não me engano. E daí, na sequência, ele começa a trabalhar com algumas linhas. E algumas linhas eu não sei se ele criou ou não criou. Né? Vamos falar um pouco sobre as linhas de trabalho na Umbanda? São grupos de espíritos, seria isso? Falando sobre orixá e Zélio, né? Dentro da cultura de Zélio, existe o Yansa. E essa palavra Yansa, ela não existe. Ela foi criada no Brasil. A palavra original de Yansa, que se deriva Yansa, seria Oiá. Né? Então, dentro de Zélio também teve essa alteração dos nomes. Não compreendia o nome direito, então foi interpretado um nome escrito de uma maneira diferente, que acabou mudando a pronúncia do nome dos orixás também. Por exemplo, Oxalá é outra coisa, né? Não existe Oxalá na África. Existe o Batalá. E aqui se tornou Oxalá por causa dessas questões. Então, corruptelas, né? Corruptelas. Mas o Zélio, ele criou linhas de trabalho também, não? Então, a Umbanda, ela tem essa relação com separação, né? De linhas, que a gente fala de culturas. Então, dentro da Umbanda, por exemplo, a gente tem a primeira parte, que são Caboclo, Preto Velho e Herê. Né? O Preto Velho é o antigo escravizado, o ancião, o que sabe todo o conhecimento das coisas. Depois nós temos os caboclos, que são os povos realmente originários, indígenas. E nós temos os herês, que são as crianças de Luanda, de Aruanda, que a gente fala. E daí nós temos as linhas neutras, que a gente fala, que são um grupo de território brasileiro. Né? Então, dentro nós temos baianos e malandros, que é o território do Catimbó, da Jurança Sagrada, do Nordeste, da Bahia, Carioca, que entra dentro desse grupo. Né? Nós temos os marinheiros, os caiçaras, os pescadores de rios. Né? Nós temos os boiadeiros, povo do sertão, da boiada. Nós temos o povo cigano, né? Então, a Umbanda, ela pegou linhas ali e sobre cultura. Mas nosso Brasil é muito grande, né? Igual eu falo assim, nós temos a linha de baianos e malandros. Mas se você for destrinchar a linha de baianos e malandros, vai sair, olha a quantidade de culturas. Quantas pessoas vão sair dali, né? É verdade. Então a gente tenta dentro do terreiro não trazer arquétipo das entidades, mas trazer a sua origem, né? A sua tradição, trazer pessoas realmente. E Exus e Pombagiras fazem parte de uma linha de trabalho, então? É isso mesmo. Como o Zélio do Moraes está falando, Zélio do Moraes, ele teve um embranquecimento dentro da cultura. Então ele pegou espíritos ancestrais dentro desse trabalho, pegou ali sobre caboclos e pretos velhos e catequizou os espíritos dentro da matriz africana. Então ele pegou os espíritos e ele colocou ali uma forma mais católica.
Sendo que esses espíritos não têm essa relação, né? E agora, Exu e Pombagira que você falou. Exu e Pombagira são o povo da noite, o povo da rua, o povo das encruzilhadas, né? Que muito mais, às vezes, são mal vistos, né? Mas são espíritos guardiões, protetores dos nossos caminhos, né? A gente fala que o ser humano, ele não vive sem o caos. Exu e Pombagira é o controle desse caos. Controle dessa desordem humana. Eu quero falar um pouco mais sobre Exus e Pombagiras e a confusão que existe com a figura do diabo. Você, inclusive, no começo da entrevista, falou que você não queria fazer parte da Umbanda no começo porque você achava que tinha algo que lembrava o diabo dentro dessa construção católica e cristã, né? E o fato é que realmente dentro, isso é anterior na realidade ao universo católico, né, a construção dessa figura do diabo nasce com o povo judeu. Eles constroem dentro da visão monoteísta do judaísmo um Deus que é único, né, e que não tem defeitos. Então os defeitos vão para Satã, que significa adversário, se eu não me engano, em hebraico. E daí acaba surgindo a figura do diabo depois na sequência. Só que não existe essa figura na Umbanda. Eu estou errado? Isso, não existe. A gente acredita que Zambimpungo é a divindade perfeita, né? Não perfeita no sentido que precisa existir uma dualidade entre bem e mal. Existem as forças, a positiva e a negativa. Existem as forças que a gente se relaciona e como a gente se relaciona com ela, né? Então cabe muito mais na nossa conduta do que realmente a culpa das divindades, né? Dentro da Umbanda a gente tem, e das matrizes africanas, né, a gente tem a evocação, a gente chama fala palavras do diabo, palavras de Satanás dentro das gírias principalmente, mas não esse culpado, mas sim para relembrar a memória daqueles deuses do mundo inteiro que foram demonizados. Então, quando a gente fala a palavra do diabo, a gente tá falando do diabo cristão. A gente tá falando do diabo que demonizaram todas as outras tradições, entende? Então, a palavra diabo para nós, ela não significa o opositor, o mal, mas significa, assim, a memória daqueles que foram apagados, que a cultura da opressão apagou. Na realidade, a gente teve, ao longo da história, como eu posso dizer, demonização de outras religiões com o advento do cristianismo, né? E eu não sei se o próprio Jesus teria aceito isso, mas enfim, essa é uma outra história. O fato é que, por exemplo, a figura do diabo com chifres, né, eles fizeram isso para vilanizar deuses europeus. Europeus, exatamente. Que tinham chifres. Né, como se não me engano... Cernunnos, por exemplo, era uma Exato. divindade gigante. Era uma das divindades mais conhecidas na Europa, né? Dos povos celtas, né? Celtas, Cernunnos. Exatamente, Cernunnos, que tinha 2 chifres. Dois né? chifres, Ele era o deus dos animais, se eu não Dos me engano. animais, da caça, da colheita. Era um deus importante, portanto. Acho que um dos mais antigos ali entre os celtas, né? E muito popular. Então, para combater esse deus que era popular, olha, é o diabo, não pode. Foi mais ou menos assim? É mais ou menos isso que ocorreu. Mas não aconteceu só com os celtas, né? Aconteceu com outras religiões também. Todas as tradições. Todas as outras tradições. Sofreram isso, todas. Então, não foi só na Europa, né? Engraçado, né? O discurso de Cristo é um discurso de amor, que não combina com esse processo que aconteceu ao longo da história, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pega o cristianismo virando religião oficial do Império Romano, o Império Romano não era muito famoso por ser bonzinho, né? Eles eram inteligentes em alguns aspectos de relacionamento, tentavam se relacionar bem com os povos conquistados, mas eram conquistadores. Eles impunham suas ideias, né? E fizeram isso depois quando transformaram o cristianismo na religião oficial do Império. E isso acabou gerando, na sua visão também, uma distorção das mensagens originais de Cristo, de paciência, de amor, enfim, e acabou gerando essa relação complicada com outras religiões. Você acha que pode ter sido isso? Ou seja, essa influência do Império Romano no processo? Sim, exatamente. Porque, assim, quando a gente confunde um povo, o que acontece? Esse povo se autodestrói. Mas, automaticamente, acontece um caos dentro desse povo. E, naturalmente, vai ser um caos que vai se espalhar para todo o resto. Então, assim, quando você... Igual eu sempre falo, o conhecimento e a orientação ao próximo que liberta a pessoa. Então, a partir do momento que você confunde um povo, né, transformando dentro das suas raízes algo que é uma crença muito importante para eles, num mal supremo, isso destrói, né, a sociedade de uma pessoa, a sociedade de um grupo específico, fazendo com que aquilo vire uma bola que nunca mais tenha fim. Porque quando você coloca esse caos, esse próprio grupo se ataca, um com o outro. Entende? Então vira uma bola sem fim.
Então eu acredito que, sim, existiu uma manobra política ali dentro dos povos romanos, né? Para dominação do mundo, né? Da sua cultura ali. Mas através disso eles não pensaram na proporção que isso chegaria. Eu acho que eles não imaginaram. No começo, inclusive, Roma tinha uma visão diferente. Eles absorviam as religiões do Império, né? Era muito curioso isso. Tem os deuses romanos, né? Anterior. Exatamente, os deuses romanos, que são inspirados nos deuses gregos. Exatamente. E os deuses gregos, por sua vez, são inspirados nos deuses egípcios. Né? A gente esquece do Egito, né? A fonte toda está na África, né? No Egito. Então, do Egito vêm os deuses gregos. Né? Oi? Kemet, a Kemet. palavra anterior, né? Anterior a Egito, Kemet. Que significa o que mesmo, Kemet? Kemet é povo negro, né? Povo negro. Exatamente, que as pessoas esquecem isso. Né? Primeiro, que o Egito está na África. Em segundo, que são, sim, povos negros ou, no mínimo, misturados com povos negros. Né? Exatamente. Teve, inclusive, o reino de Cush, que dominou o Egito durante uma época. Então, a gente teve, sim, faraós negros. É que o pessoal só lembra da fase final do Império Egípcio, né, quando os gregos assumiram o trono, com Ptolomeu, que era general de Alexandre o Grande. Daí a gente tem a dinastia ptolomaica, que vai até Cleópatra. Né? Mas o pessoal acha, por causa da Elizabeth Taylor, né, num filme dos anos 60, lá, contando a história da Cleópatra, que a Cleópatra era a Elizabeth Taylor. Nada a ver. Né? Então, pelo contrário. Né? A própria dinastia ptolomaica acabou ficando amorenada com o tempo. Né? Então, é interessante resgatar isso. Né? O nome do Antigo Egito, para os egípcios, Kemet. Kemet, a terra do povo negro. Né? Isso mesmo. Perfeito. É interessante deixar isso claro. Né? E é interessante na África também que nós, brasileiros, a gente conhece só o Egito, né? A gente acha que só o Egito é uma coisa incrível, assim. Mas na África tem outros reinos gigantescos que estão lá até hoje, né? Estão até hoje. Não lembro o nome daquele povo malê, eu acho que é o nome. Não lembro se é exatamente isso. Mali? Mali. Isso. O reino deles está lá de pé até hoje. É um negócio gigantesco. Não, é verdade. Aliás, o homem mais rico da história foi o imperador de Mali. Né? Então, é sempre interessante falar sobre esse tipo de visão. Poucas pessoas entendem a contribuição da África para a história da humanidade. Por exemplo, a técnica da cesariana é de uma tribo africana. Né? O médico inglês que popularizou a técnica, ele jamais assumiu a autoria disso. Ele, inclusive, relata que ele aprendeu com povos de matriz africana. Eu não vou lembrar agora o nome do médico que popularizou essa técnica dentro da medicina moderna. Mas ele resgata isso de povos africanos. Sim. Então, a sabedoria desses povos é incontestável. Né? A gente falou antes do reino de Cush, né? Então, mas existem diversos reinos assim. Acho que a gente conhece muito pouco, na realidade, da história da África. Né? A gente conhece muito da história da Europa, mas da história da África, quase nada. Incrível. E da América Latina também a gente não conhece quase nada. Né? Os povos pré-colombianos, eu falo, a gente tem uma cultura riquíssima aqui. Né? A gente fala só dos incas, dos maias. Exatamente. Mas tem tantos povos, né? Nossos indígenas, né? A cultura deles é incrível. Eu fiz um trabalho recentemente para um livro que eu estou escrevendo, né, sobre um imortal, um personagem imortal que presencia fatos históricos. E daí eu citei como personagem do livro o Caboclo Pena Branca. E daí eu entrei na cultura brasileira e fui pesquisar. Nós tínhamos em 1500 povos. No ano de 1500, nós tínhamos 1.500 povos e que falavam aproximadamente 1.200 línguas. Esse é o tamanho do Brasil. Sobraram apenas registradas 274 línguas. É muito pouco, né? Muito pouco. Então, o processo de apagamento cultural foi brutal, né, Rafa? Brutal. Exatamente. E falando sobre Umbanda, né, hoje nós temos os caboclos dentro da Umbanda, né, dentro das matrizes africanas, os nossos povos indígenas, por causa de uma prática africana, Banto, que é onde quando um guerreiro morria, né? Um guerreiro morria, eles iam lá onde foi enterrado esse guerreiro e evocavam a força daquele guerreiro, dizendo: lute por nós, junto no mundo espiritual. E é ali que surgiu os povos indígenas dentro da Macumba. Eu ia entrar nisso agora. Então, existe um processo de união de visões espirituais nessa construção da Umbanda. Porque a Umbanda tem matriz africana, a gente falou sobre isso até agora. Mas em um determinado momento, essa matriz africana é enriquecida com a cultura indígena. Exatamente. Né? Então, como que aconteceu isso? Você acabou de iniciar, mas termina essa explicação, por favor. Como que acontece essa fusão?
Então, quando os povos bantos foram escravizados no Brasil, né, e conseguiam escapar, eles corriam para a natureza. E ali os povos indígenas acolhiam eles, né? Então, uma das mais miscigenações que teve foram negros indígenas, porque eles eram acolhidos por esses povos. Né? E daí o povo banto tem uma cultura, que acho linda essa cultura, de reverenciar aquele que é o território daquela pessoa. Então, se o território é indígena aqui, então eu vou reverenciar essas pessoas que estão aqui. Porque esse chão não é meu, esse chão me acolheu. Então eles começaram a reverenciar os povos indígenas. Foi assim que começou a relação entre eles. E hoje dentro da Umbanda, 1500 anos depois, nós temos os indígenas dentro da Umbanda sendo reverenciados. Mas as entidades, porque, como eu falei, eram 1.500 povos, então cada um tinha sua religião, né, as suas deidades. Lógico que dentro da nação Tupi-Guarani, que era uma das maiores, a gente tem as deidades mais conhecidas, como Tupã, deus do trovão, e Jaci, deusa da lua. Mas, de novo, a concepção religiosa deles era muito diferente da nossa, de integração completa com a natureza. E eu acho que isso deve ter sido um ponto de convergência, um ponto em comum com o povo bantu, né, quando eles mantiveram contato. Agora, essas deidades, elas são veladas ou dentro da Umbanda, assim, elas estão escondidas dentro da Umbanda, essas entidades indígenas, ou elas são zeladas? Ou seja, elas são cultuadas também dentro da Umbanda? As divindades indígenas não são cultuadas dentro da Umbanda, mas elas têm relação sim. Porque se um espírito indígena incorpora dentro de um terreiro, ele vai trazer não somente o seu espírito, mas sim a sua cultura. Então, se aquele espírito cultuar Tupã ou qualquer divindade que seja, ele vai cultuar ali no momento que ele estiver em terra. Então, a Umbanda, ela é memória. A Umbanda, a gente sempre fala que a Umbanda, as tradições matrizes africanas, elas não são só evocações de espíritos ou forças da natureza. Elas são memórias daqueles que vieram antes de nós. Então, quando um caboclo vem em terra, ele naturalmente ele vai trazer a sua cultura junto. As suas crenças juntos. Os seus deuses juntos. Rafa, a gente está falando aqui sobre natureza, culto aos ancestrais, e reportando isso ao povo bantu, né? A gente não consegue entender, eu falei que a gente não consegue às vezes compreender a importância da África dentro da história da humanidade, né? O ser humano, isso já é pacificado na ciência, ele surge na África, o Homo sapiens surge na África. Isso faz uns 200 mil anos mais ou menos, né? Antes a gente tinha o homem de Neandertal, ou seja, outros hominídeos, né? Os sapiens ali, mais ou menos nessa época, quem diga que surgiu há 350 mil anos, enfim, algumas divergências no meio acadêmico, entre os antropólogos, os pesquisadores, enfim, né, e os arqueólogos. Mas o fato é que o ser humano, enfim, sai da África, que é o continente mãe do ser humano, e vai para o resto do mundo. Né? Algumas pessoas, pesquisadores, achavam que isso tinha acontecido há pouco tempo, do ponto de vista histórico, 50 mil anos. Né? Mas eles encontraram evidências humanas na Austrália, com 65 mil anos, e na China, com 80 mil anos. Isso significa que não foi há 50 mil anos, foi antes. Muitos pesquisadores dizem que o ser humano chegou nas Américas há 13 mil anos, mas a gente achou evidências aqui no Brasil, né, de 50 mil anos. Então significa que eles entraram nas Américas muito antes disso. Né? E trazendo, eu acredito, de uma geração para outra, através da tradição oral, esse conhecimento que foi construído na África. Na África, exatamente. Então, essa linha de raciocínio minha parece meio doida ou faz sentido? Faz sentido, com certeza. Faz sentido. Esse tempo atrás descobriram que os povos asiáticos são da mesma DNA dos indígenas brasileiros. Então, imagine. Doideira, né? Então, e é muito longe, né? É muito longe, é muito longe, é muito longe. Então eu imagino a caminhada que foi, né? Entendeu? Eu imagino a caminhada que foi. Se a gente sabe disso, a gente pode dizer então que essa cultura ancestral da África influenciou outras religiões ao redor do mundo, de outros povos? Com certeza. É interessante a gente falar, você falou sobre o shintoísmo, né? Nós temos o shintoísmo lá na Ásia, que se você for ver, é exatamente parecido com a Umbanda, exatamente parecido com os povos bantus. Então, imagine o tanto que correu essa cultura. Né? Que é exatamente igual. Se você for ver o cosmograma Banto-Congo, com o asiático, do shintoísmo é muito parecido. Os povos europeus também, os povos antigos? Tinham antes. Eu acredito que sim, né? Porque daí a gente está falando de uma coisa que vai muito além da própria Umbanda, né? Muito além. Milhões de anos. Então, assim, é antigo demais. Bom, e hoje, como é que são as práticas dentro da Umbanda e quantos tipos de Umbanda existem?
Não dá pra definir quantos tipos de Umbanda existem, porque são centenas. Nosso Brasil é muito grande, né? É gigantesco, mas assim, cada família, cada terreiro é uma Umbanda diferente. Uma Umbanda diferente. Então, assim, são centenas. São milhares, né? Só na nossa cidade de Ponta Grossa tem 4.000 e poucos terreiros. Imagina se você contar pro Brasil inteiro. Nossa, então, se só em Ponta Grossa tem 4.000 terreiros, na região dos Campos Gerais, que é o centro-sul do Paraná aqui, deve ter Nossa, muitos. pelo menos uns 12.000 ou Então, mais. Exatamente. Então, são centenas de tradições que acontecem. Mas existem as mais comuns, né? Então, existe a Umbanda, Umbanda popular, Umbanda banto, Umbanda pés no chão, Umbanda sagrada. Então, existem algumas denominações que alguns grandes líderes tiveram mais voz, né? Então, a gente consegue encontrar com mais facilidade. Mas eu sempre falo que cada um dos terreiros é uma Umbanda diferente. Porque é um líder comandando diferente, é uma divindade cultuando diferente, né? Com visões muito diferentes de mundo. São Né? diferentes. É uma coisa muito curiosa. O Zélio, por exemplo, o Zélio de Moraes, que durante muito tempo foi atribuída a fundação da Umbanda a ele, agora a gente sabe que não é, que é ancestral. Né? Mas o próprio Zélio, ele não deixou um livro escrito. Né? Não, né? Não. Eu me lembro de uma entrevista, e eu não sei se foi com o próprio Zélio ou com uma pessoa que conversou com o Zélio, dele dizendo, olha, se você tiver alguma dúvida, leia o Novo Testamento. Ele não falou do Antigo, ele falou do Novo. Eu achei isso estranho, né? Mas daí tem a influência do catolicismo e do kardecismo. Né? É isso? Exatamente. Porque ele era católico, né? Zélio de Moraes era católico. Então, faz naturalmente, sentido. ele vai trazer essa influência. Natural, né? E muitas vezes naquela época não tinha o que tem hoje, né? A consciência de classe, consciência cultural, consciência de raça. Então, muitas vezes a pessoa se inseria em uma comunidade e ela pegava pra ela aquilo que não era dela. Mas ela tomava pra ela e falava, isso é meu. Eu estou aqui. E Zélio de Moraes fez isso, né? Sabe, às vezes a gente fica aprisionado entre o conservadorismo e uma visão mais adaptada de mundo, né? Conservar valores como amor, respeito, vale a pena. O que não é bom não vale a pena conservar, né? Tem uma série de TV que fala sobre a vida de Jesus, que é The Chosen, muito bem feita. E, embora nos textos do Novo Testamento Jesus diga que ele respeita a lei, enfim, ele era um rabino, então tinha que respeitar mesmo, né? Ele também quebra a lei em vários momentos. Ele vai em direção às prostitutas, ele vai em direção aos mais marginalizados, ele vai em direção aos leprosos, ele cura várias pessoas e quebra uma regra importante. Ele faz milagre no sabá não podia fazer nada. Né? Então, a gente nota que determinadas lideranças religiosas tentam deixar a marca delas nessas histórias. Né? Talvez o Zélio tenha feito isso. Mas resgatar ao mesmo tempo essa coisa positiva de participação popular dentro das matrizes da Umbanda é um trabalho que vem sendo muito bem feito. Você pode citar alguns historiadores que estão conseguindo relembrar esses fatos, não? Alguns pesquisadores? Sim. Eu tenho 2 pesquisadores que eu leio os livros deles e eu gosto muito, que é o Luiz Rufino e Luiz Simas. Então são 2 pessoas incríveis, né, que retrataram a macumba do Brasil, né, não só a Umbanda, mas macumba, retrataram o processo da macumba no Brasil, e são diversos livros, né, tem livro a Umbandas, que é maravilhoso, né, tem livro Pedagogia das Encruzilhadas, que fala sobre os cruzos, das tradições, das culturas, o cruzo de Exu. Então, Luiz Rufino, Luiz Simas, são 2 incríveis. Mas são livros fáceis de entender ou tem uma literatura mais acadêmica? Como é que é o Esses são livro? fáceis. São fáceis. Né? São fáceis. Pois é, porque, como eu falei, é muito diferente, né? Tudo que a gente está falando é muito diferente. E existe uma confusão, inclusive, por causa do idioma, né? Você, por exemplo, usou durante a entrevista várias palavras de origem bantu, né? Especificamente de que idioma? Repetindo? Quimbundo. Quimbundo e Kikongo. Quimbundo e Kikongo, que são os 2 principais idiomas do povo bantu. E o povo iorubá também tem o idioma deles. Né? A gente falou de Exu e Pombagira antes, e essa confusão com a figura do diabo, enfim, você já explicou parte disso, né? Mas é sempre importante frisar, né, que não existe o culto a uma figura demoníaca como muitas pessoas enxergam, né? Exatamente. Não existe isso Não na existe. Umbanda, né? Não existe isso.
né? Então, quando a gente fala dentro dos nossos pontos, né? Nós temos nossos pontos, que são essas músicas dentro do terreiro, né? Eles retratam a vida do cotidiano das pessoas, que são ancestrais, né? Então, tem alguns pontos que a gente evoca a força, não exatamente a força, mas a figura do diabo, no sentido de respeito todos os povos que foram demonizados. E ali a gente utiliza isso também como uma manobra de afastar aquele que nos incomoda, né? Se você não gosta daqui, não precisa você vir. Você não é obrigado a estar aqui. Aqui é obrigado a estar aqui aquele que tem poderes ancestrais, tem forças ancestrais. Então, o povo se conversa muito em relação a isso. Mas não para ser uma coisa ruim, mas uma coisa assim que só vai estar aqui quem deve estar. Por isso que eu falo que as macumbas, elas são muito seletivas, né? Não é muito assim, eu quero que você venha, eu não quero chamar todo mundo para estar aqui. Não é todo mundo que deve estar aqui. Cada um tem seu destino, cada um tem seu caminho. Vai estar aqui quem deve estar. Ou seja, não existe na Umbanda um processo de conversão. Não tem conversão. Está aqui só quem deve estar. Então, são as pessoas que... E a Umbanda atende todos? Ou seja, as pessoas que precisam de ajuda? Atende a todos. Uhum. A Umbanda ela trabalha com giras, né? Que são ritos gratuitos, né? São as nossas giras. Gira, inclusive, é uma palavra vinda do quimbundo, que significa caminho. Por isso que as giras são giras. Porque ali dentro da gira, você vai para pedir orientação. Você vai ali para repetir um caminho. Então, gira significa caminho. Você tá indo pra gira para você encontrar o seu caminho. Seria o equivalente a uma missa católica? Sim. É isso? Mas a palavra em si, quimbundo, é caminho. Que é o nome do culto. Né? E como é estruturado esse culto? Acredito que varia também de um terreiro para outro. Terreiro para outro. Sempre tem um líder, né? Eu sou o líder no meu terreiro, mas quem manda é o chefe da casa, é o espírito ancestral. Então nós obedecemos ao espírito ancestral. Ele que vem, ele que se comunica, ele que dá as regras, ele que fala as regras, ele fala como que vai funcionar as coisas. E ali nós seguimos eles. Não entendo. Então nós não seguimos um ser vivo, sim um ser espiritual. E nessa filosofia, o culto ele é estruturado de que forma? Por exemplo, no seu terreiro, como que funciona o culto? Tem uma parte que é dirigida a um grupo de entidades e depois um outro grupo. Você pode explicar um pouquinho como é que funciona isso? Exatamente. Dentro do nosso terreiro, ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte é a abertura, que a gente fala, canta para abrir as giras, canta evocando os espíritos ancestrais. E daí a primeira parte, que é a parte da limpeza, onde os caboclos, que são os primeiros da terra, então são os primeiros a vir dentro do nosso terreiro. Então, se são originários, são os donos da terra, então tem que vir primeiro. Eles vêm primeiro, eles fazem a limpeza espiritual, nós damos um intervalo, e depois tem a segunda parte, que é distribuído senhas, né? E as pessoas recebem consulta. Consultas individuais através da senha. Então não é um ritual coletivo, como um culto evangélico, como uma missa católica. É um ritual individualizado, é isso? A primeira parte é coletiva e a segunda parte é individual. A segunda parte é individual. Individual. Com atendimento individual. Individual. Eu acredito que deva dar muito trabalho, né? Dá bastante. Uma missa dura aproximadamente 1 hora, uma missa católica. Né? Um ritual de Umbanda vai durar quantas horas, então? Uma gira? Depende do número de pessoas, mas naturalmente demora umas 5, 6 horas. 5, 6 horas? 5, 6 horas. Leva uma gira de Umbanda. Uma gira de Umbanda. Então tem que ter muito amor ao próximo para conseguir fazer isso. Né? Exatamente. Existem muitos projetos sociais desenvolvidos pela Umbanda? Pela Umbanda tem muitos. Nossa Umbanda hoje o nosso terreiro tem centenas de projetos sociais, né? Nós já tivemos o projeto do cursinho pré-vestibular, que aprovou diversas pessoas. Gratuito? Gratuito. Nós temos o projeto da Cesta Básica Solidária, onde a gente apadrinha famílias e doa cesta básica todo mês para a família. Nós temos, já tivemos marmita de distribuição da rua. Hoje nós temos giras dentro dos presídios. Então a gente leva as giras dentro dos presídios de Ponta Grossa, né? O Delbrando, que feminino, a gente leva lá a tabaque, a gente leva os espíritos ancestrais lá também, né? Do menor infrator, a gente também tá levando lá. Nós estamos levando alimentos e tudo mais, e estamos levando eles para as giras também. Então nós temos essa relação hoje em dia, né? E diversos outros, né? Distribuição de roupas, por exemplo. Exatamente. Distribuição de roupas, a gente distribui centenas de roupas todo mês. Então, esse processo de caridade, né? Amor e caridade, esse binômio, ele está dentro do kardecismo. O Zélio era um kardecista. Ele trouxe isso para a Umbanda dele, o Zélio, amor e caridade. Exatamente. E essa preocupação em ajudar os outros, ela está presente em outros tipos de Umbanda? Está presente também, né? Mas falando sobre uma problemática sobre a caridade, né? Porque o Zélio de Moraes era um homem branco que era de alta classe, de alta sociedade,
da média sociedade. Mas essa influência dele foi tão ruim para os povos negros e periféricos, porque as mães de santo, pais de santo, utilizavam da magia como trabalho. Então, você vai contratar um serviço de um pai e uma mãe de santo para fazer um amor, uma coisa assim, uma abertura de caminhos. O problema é que quando surgiu a caridade de Zé de Moraes, ele matou pessoas, no sentido do que tirou o emprego das pessoas. Então, aquela mulher periférica, que não tem caminho da sociedade nenhuma, não consegue emprego para nada, que a única forma de sobrevivência foi vendendo o seu trabalho, a sua magia, a sua macumba, acaba ficando sem emprego. Porque ela começa a ser demonizada. Não vá lá porque ela é feiticeira, ela vai fazer mal pra você. E assim que as pessoas, ela perde os clientes dela. Então a macumba, anteriormente, ela era trabalho. Ela é trabalho. Ela era mesmo que a gente tá fazendo aqui agora, trabalhando. Mesmo que a gente estiver trabalhando no mercado, trabalhando em algum lugar, era trabalho. Não tinha essa relação com a caridade. Dentro das macumbas não tem essa relação que se Deus deu esse dom, tem que dar de graça. Não existe isso. Isso foi trazido por Zé de Moraes, isso foi trazido por kardecismo, né? Então, a Umbanda, sim, ela pode praticar caridade, assim como nós fazemos movimentos sociais e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que existem vidas. E como que essas outras vidas sobrevivem, entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa comunicação. É um processo complexo, né? É um processo complexo. E por isso a importância de entrevistas como essa. Aí vem uma pergunta, a gente está chegando ao fim da entrevista, vem uma pergunta que é fundamental, né? Existe muito preconceito contra pais de santo, mães de santo, médiums de Umbanda. Eu já ouvi relatos de incêndios criminosos em terreiros, eu já ouvi relatos de espancamento de pessoas que estavam vestidas de branco na rua, e já ouvi relatos de assassinatos também. Né? Isso realmente acontece? Realmente acontece, né? Nós estamos ali em Curitiba, né? Teve uma fase de Curitiba que estava tendo um terreiro por mês sendo queimado. Agora parou, né? Acho que agora fizeram as denúncias certas, teve investigação, parou, né? Mas ocorre. Dentro do nosso terreiro lá, eu já tive perseguição, pessoas me ameaçando, pedras na frente do terreiro, né? Teve terreiros de Ponta Grossa que foram apedrejados, teve um amigo meu, pai de santo, pai Everton, que destruíram o muro dele inteiro, né? Ameaçaram a família. Então é muito complicado. Hoje nós temos as facções também que estão ameaçando terreiros para fechar os terreiros, né? Isso está chegando aqui no sul, mas isso está acontecendo muito no Nordeste, né? Fiquei sabendo de mês passado de centenas de terreiros fechados pelas facções. Facções criminosas? Isso mesmo. Mas por que o crime tem interesse nisso? Não sei explicar exatamente, mas é em relação política, em relação de outras crenças, né? As outras crenças afetam bastante. E daí gera o combate a esse ponto. Exatamente. Isso também, para início de conversa, é contra a lei, né? Mas é absurdo você perseguir alguém nesse nível, né? Eu vi um relato que me chocou muito de uma criança que foi espancada no Rio de Janeiro porque ela estava vestida de branco. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, exatamente. Então, Levou uma pedrada na cabeça. Que coisa absurda, né? Entende? Não tem como você agredir crianças, eu não consigo entender isso. Exato. Mas aí a gente chega nesse processo. Como que a gente combate, então, esse processo de intolerância religiosa? Nós, como os líderes, né, as pessoas que são líderes, elas precisam ter sensibilidade com as outras pessoas, com as outras tradições. E o nosso discurso ele tem que ser um discurso que nos envolva como sociedade, como coletivo, que nos envolva como união, né? Então a gente tem que parar de segregar quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem é melhor, quem é pior. A gente tem que parar de pensar dessa maneira. A gente precisa pensar que a gente só vai conseguir ser melhor realmente quando todo mundo se unir. Assim que a gente vai ser melhor. Então a gente precisa sensibilizar as pessoas e sensibilizar nossas comunidades e os nossos seguidores que a gente precisa se unir. É união, não é atacando, não é apedrejando, não é machucando a outra pessoa que a gente vai conquistar alguma coisa. Assim, a gente tá dentro de um mundo onde a gente vai deixar legado. Qual legado você quer deixar para a tua sociedade, né? Você quer deixar um legado de uma sociedade onde seja inclusiva, onde seja uma sociedade que as pessoas se sintam bem? Ou você quer deixar um legado para uma sociedade que segrega, mata, ataca e machuca as outras pessoas, né? Eu posso estar fazendo bem exatamente para o meu povo, mas o meu povo não é somente minha comunidade, meu povo é onde a gente existe. A gente sobrevive em todos, né? Eu quero viajar para algum lugar e estar ali num lugar seguro, com pessoas seguras e pessoas do bem, que estejam passando bem, que não estejam passando fome, não estejam passando algum tipo de opressão, né? A gente quer isso. Grandes líderes religiosos ao longo da história sempre pregaram o amor ao próximo, né? Buda foi assim,
Jesus foi assim. Recentemente, aqui no Brasil, o Chico Xavier, que é quase que uma unanimidade nesse aspecto, né? Foi assim. E eles demonstraram profunda tolerância, essas lideranças, em suas jornadas de vida, né? Jesus mesmo chorou a morte de um soldado romano, e os romanos invadiram a Judéia. E ele também chamou um cobrador de impostos para ser discípulo, que era Mateus, né? Então, a gente tem essa política de tolerância, de amor ao próximo nas grandes lideranças religiosas, né? Se a gente tem nos grandes líderes, o que falta para chegar nos liderados, né? Falta um pouco mais de conhecimento, às vezes, da própria religião, da própria mensagem original e, principalmente, uma compreensão da mensagem de amor ao próximo. Existe uma relação onde os líderes precisam passar essa mensagem de amor ao próximo, mas existe uma ignorância muito grande da população brasileira em relação à nossa cultura. Porque, assim, por que acontece o racismo hoje religioso? Acontece porque os povos antigos foram demonizados, né? Os nossos antigos escravizados, historicamente, eles eram tidos pela Igreja Católica como pessoas sem alma. Eles não tinham almas. Então, horrível. Eles não tinham almas e tudo que vinha deles era uma coisa sem alma, não era uma coisa do bem. Então você só podia ter alma a partir do momento que você se batizasse. Então, assim, é um problema muito grande e grave socialmente dentro do nosso Brasil. Então, é importante a gente conciliar a nossa população e orientar e dar esse caminho para a nossa população estudar. Classe, raça, estudar letramento racial, letramento social, letramento brasileiro, né? Porque a gente vê muito no Brasil, né? A gente acho que a maioria das pessoas assim, dá importância para as coisas da Europa. Nossa, é muito lindo ir para a Europa, mas é muito lindo as coisas que tem aqui também. É muito lindo a gente percorrer o Brasil. O Brasil é gigantesco, né? Então é muito, muito bacana a gente dar valor ao que a gente tem e entender o que a gente tem aqui, né? Então esse amor ao próximo é muito importante, mas esse letramento da nossa cultura também é muito importante. Ou seja, conhecer a própria bagagem cultural. Exatamente. Né? Que a gente não conhece, né? Obviamente a gente não conhece, né? É interessante, algumas pessoas, inclusive cultas, acham que não existe racismo estrutural no Brasil depois de 300, 400 anos de escravidão. Exatamente. É claro que existe racismo estrutural, né? E quando a Lei Áurea foi assinada, os antigos escravizados, eles foram abandonados à própria sorte. Não receberam nenhum tipo de auxílio ou coisa que o valha. Exato. Né? Isso acabou deixando eles numa situação muito complicada até os dias de hoje. Até os dias de hoje, exatamente. É só olhar nas populações carcerárias, a gente vai ver uma maioria negra por conta da falta de oportunidade. Então, essa história do Brasil, essa história que não é necessariamente contada todos os dias, ela deve ser melhor pesquisada. Essa é a mensagem que você deixa. Com certeza, tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Aquele que tem letramento tem que letrar as outras pessoas. As pessoas precisam buscar o letramento racial, o letramento social. É importantíssimo. Hoje eu faço parte dos movimentos negros, né? Além de terreiro, dos movimentos de terreiro, faço parte dos movimentos negros. Hoje eu sou presidente do COMPIR, né? Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Ponta Grossa. Eu faço parte da diretoria do Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais. Sou diretor-geral do Terreiro do Caboclos da Lei. Então, o meu envolvimento dentro das tradições de matriz africana não é apenas um movimento de cultura religiosa, mas um movimento de cultura social, de letramento das pessoas. E que mensagem final você deixa, então, para as pessoas que estão nos assistindo? Eu deixo a mensagem no sentido de que as pessoas, elas precisam estudo, compreensão das coisas, né? Eu acho, assim, que a gente se liberta quando a gente estuda. E a gente precisa entender que o mundo é muito maior do que a gente possa imaginar, né? O mundo é lindo, é riquezas de cultura. Então, quando a gente mais pesquisa sobre o mundo, mais a gente tem interesse, mais a gente tem vontade de conhecer as coisas. Então, eu falo para todos, não demonizem, não ataquem o próximo. Compreendam, sensibilizem com o próximo. Entendam como que é o ponto de vista do próximo. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem que compreendam elas, mas elas não querem compreender o outro. E às vezes a gente tem que buscar essa mão que uma lava a outra, né? De compreender o outro. É assim que a gente vai encontrar paz no mundo. É dessa maneira. Rafael Miranda de Almeida, Pai de Santo, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no podcast Assim Falou. Eu que agradeço, muito obrigado. E nós vamos encerrando o programa por aqui. Voltamos na próxima edição.